Deus. Glórias a Deus. Convido os amados irmãos, por favor, a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vamos meditar em Efésios, capítulo 1, do versículo 16 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Amém? Efésios, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 10 do capítulo 2. Glória a Deus. Antes da leitura, vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo direção. Amém. Nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Para ser conduzido, Pai, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Senhor, o homem, Senhor, não é nada, Senhor amado. Somos totalmente dependentes de Ti. Espírito Santo do Senhor, eu te peço, ó Pai, usa-me, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Glória a Deus. Que não seja eu, ó Pai, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, falando com a igreja. Que eu diminua e o Senhor cresça. Oh, Senhor amado, sou apenas pó, Pai, diante de um Deus todo-poderoso. Fala com a Tua igreja, Senhor. Amém. Prepara cada coração, Senhor, começando pelo meu, Glória para ouvir a palavra, Senhor amado. Ser guardar a palavra e ser transformado, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Repreenda, Pai, toda e qualquer oposição maligna, É, Senhor. toda distração seja repreendida em o nome do Senhor Jesus. Amém. E assim oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 16. E estamos fazendo a leitura até o versículo 10 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ficou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie,
porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória Irmão, a pode Deus. sentar-se, por favor. Glória a Deus. Não podemos de agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa oportunidade, pela sua rica misericórdia, de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos em Itapipoca. Alguns já conheceram, outros estão conhecendo agora, estão vendo a simpatia, a humildade, né, a simplicidade, né? Esses Glória a irmãos Deus. maravilhosos, né? Nos recebem. Amém. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, bem-vindo à igreja do Senhor. Bem-vindo ao Evangelho. Isso é Evangelho. Não tem vaidade, sabe? Não tem exagero. Não tem nada disso. É a simplicidade que é em Cristo. Glória a Deus. Mas tem o que é principal. Que infelizmente hoje, em muitos lugares que se diz igreja, não tem. Que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos faz viver em comunhão, em alegria, em singeleza de coração, em simplicidade que há em Cristo. A gente lembrava agora há pouco, aqui antes, das igrejas que o livro de Atos dos Apóstolos nos falam. Era igreja nas casas, nos lares. Glórias a Deus. Lembramos de Priscila e Áquila. Né? Então queremos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar, ao nosso amado irmão Arlindo, a nossa amada irmã Silvana, e a todos os familiares aqui de Itapipoca, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados irmãos, como o Espírito Santo já usou aqui o irmão Arlindo para falar, que a nossa principal coisa, o nosso principal propósito nas nossas orações, não é pedir nada neste mundo, mas a principal coisa é pedir ao Senhor que Ele venha abrir o nosso entendimento, nos revelar a sua palavra, nos revelar Cristo em cada um de nós, para que possamos, enfim, com a ajuda de Deus, ser uma nova criatura. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Glória a Deus. Como o Senhor se alegra de ver sua igreja reunida em comunhão, para adorar o seu santo nome e para ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Então, as nossas orações sempre têm que ser com esse propósito. Que propósito? Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Que o Senhor Jesus venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Amém. Porque há muitas pessoas ainda cegas, não fisicamente, mas cegas do entendimento. Não conseguem compreender o que é o Evangelho. Acham que o Evangelho de Cristo é uma religião, é uma denominação religiosa. Há muitos que acham que só há salvação aonde eles estão ali congregando. Quando, na verdade, a palavra do Senhor nos diz que Deus, o Criador de tudo, não habita em templos feitos pela mão do homem. Amém. E aonde que Deus habita? A palavra nos diz. Deus habita no coração contrito, no coração humilde, no espírito quebrantado. Porque o Evangelho, segundo o nosso amado Senhor Jesus, Ele mesmo falou, o Evangelho é para os humildes, é para os pobres de espírito. Então, que o nosso propósito seja esse, pedir ao Senhor que Ele venha nos revelar a sua palavra em nós, que Ele venha iluminar o nosso entendimento e venha nos ajudar, porque sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Glória a Deus. Ser uma nova criatura sem Cristo é impossível. Nós estamos perdidos sem o Senhor Jesus, sem a misericórdia dele. E como vimos aqui no capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quantos de nós aqui estávamos mortos sem saber, né? Só Deus sabe, irmãos, se no meio de nós ainda há pessoas mortas aqui no meio de nós. Mas como assim mortas? A palavra de Deus diz: mortas em pecados e ofensas. Uma pessoa que vira as costas para o Senhor Jesus, uma pessoa que despreza a palavra do Senhor Jesus, ela é uma pessoa viva morta. Ela é uma morta sem saber. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Infelizmente, há muitas pessoas hoje em dia que querem pagar para ver. Querem pagar para ver. O evangelho é pregado,
a palavra anunciada, mas eles querem pagar para ver. Eles querem continuar nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas práticas pecaminosas, achando que o evangelho, como o irmão Arlindo bem falou aqui no início, é uma filosofia. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. De todo o que crê. Então, irmãos, que alegria. É momento de comemorar. É para nós comemorar mesmo, sabe? Para comemorar. Por quê? Não pelas nossas justiças, não pelas nossas bondades, porque não há bondade em nós, não há justiça em nós, mas como diz o texto, pelas ricas misericórdias do Senhor. Ele nos resgatou, estando nós o quê? Mortos em nossas ofensas e pecados. E nos vivificou e nos fez se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Então é momento para se comemorar. É para se comemorar. É para louvar ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém. Ele nos ressuscitou pela sua rica misericórdia. No versículo 2, do capítulo 2 de Efésios, a palavra de Deus diz assim: em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então olha só, irmãos. Olha como é que esse mundo anda. Olha como é que as pessoas que viram as costas para a palavra de Deus andam. Elas andam no curso do mundo. Elas caminham passos largos para a perdição, para a condenação eterna. E por que, irmãos, às vezes as pessoas se perguntam, por que há tanta violência? Por que há tanta esculhambação? Por que há tanta maldade, impiedade, injustiça nessa terra? Por quê? Porque quem guia esse mundo é o espírito de Satanás, que está guiando esse mundo. Falo isso baseado na palavra, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O sistema deste mundo jaz no maligno. Então, as pessoas que não querem, que desprezam o evangelho, elas andam cegas, andam mortas, sem saberem. Glória a Deus. E pesquisando, irmão, a palavra desobediência, no grego, eu pesquisando, significa obstinação. A palavra desobediência significa obstinação. Porque todos aqueles que viram as costas para Jesus, todos aqueles que desprezam os mandamentos do Senhor Jesus, eles são filhos da desobediência, como diz o texto. E desobediência significa, no original, obstinação. E o que é isso, obstinação? Resistir à graça de Deus. Então este mundo, o curso deste mundo, resiste à graça de Deus. O que é mais? Recusar a vontade de Deus. Então as pessoas que desprezam o Senhor Jesus, elas recusam a vontade de Deus. Elas não querem ser guiadas pelo Espírito de Deus, mas elas querem ser guiadas pelas suas próprias convicções, pelos seus pensamentos, pela sua carne. O que mais? São pessoas, o que é desobediência? Desprezar o chamado do Senhor. Amém. Desprezar o chamado do Senhor. Será que o chamado do Senhor é como muitos dizem, que é para uns e outros não? Mentira. O chamado do Senhor, como o próprio Senhor Jesus ele disse, lá em Lucas capítulo 5, o Senhor Jesus vai dizer no final, ele vai dizer o seguinte, que eu não vim chamar a justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Amém. Glória a Deus. Então esse é o chamado do Senhor Jesus. É chamar pecadores ao arrependimento. Então, essas pessoas, o curso deste mundo, o sistema deste mundo, as pessoas que vivem guiadas pelos seus pensamentos, pela sua carne, elas desprezam o chamado do Senhor. É aquela pessoa de dura cerviz, é aquela pessoa teimosa, é aquela pessoa de um coração duro. Ela acha que o como ela pensa está certo. Ela acha, porque ela aprendeu durante 40, 50, 60 anos daquele jeito, acha que aquela é verdade e acabou. Ou seja, como diz a palavra, elas estão com a mente cauterizada. Elas não se abrem mais para a palavra de Deus. Elas estão convictas no erro delas. E será que nós também ainda não somos filhos da desobediência? Será que eu
nós ainda não desprezamos o chamado do Senhor? Será que nós não temos resistido à vontade do Espírito Santo? Será que já somos nova criatura? Será que já nascemos de novo? Será que já fomos regenerados pelo poder de Deus? Lembrando que esse poder de transformar não está em nós. É impossível um ser humano ser uma nova criatura, nascer de novo, por si só. Há muitos, que dizem, eu não preciso de Jesus para deixar a bebida. Eu não preciso de Jesus para deixar o cigarro. Eu não preciso de Jesus para deixar de ser um ignorante, de ser um mal educado, de ser um ladrão. Eu não preciso. Que Deus tenha misericórdia deles, Como estão enganados, Nós não só precisamos de Jesus, como nós necessitamos de Jesus. Glória a Deus. Como aqui cantamos, louvando a Deus com esse louvor, que cada um dos irmãos são preciosos para nós. Nós precisamos de ti, meu amado irmão. Nós precisamos de cada um. Nós precisamos. Mas de Deus não é uma precisão. De Deus é uma necessidade. Amém. Necessidade. Então, irmãos, filho da desobediência são esses que despreza o chamado de Deus, que recusa a vontade do Senhor, que resiste ao Espírito Santo, que não querem conhecer a Deus. Todos nós conhecemos, que meditamos na palavra, lá do apedrejamento do primeiro mártir, Estevão. Quando Estevão estava pregando a palavra de Deus, o evangelho para aqueles homens, e eles resistindo, eles desprezando, Estevão vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51, o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Como tem pessoas, E o pior, como tem cristão ainda, que resiste à voz do Espírito Santo, que resistem a Deus. Essa palavra dura cerviz, ela também significa obstinação. Pessoas obstinadas, pessoas que resistem, que desprezam a voz de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, irmãos, quando nós desprezamos a palavra do Senhor, nós estamos mortos, irmãos. Mortos. Por isso que a pessoa, irmãos, claro que não vamos aqui ser hipócrita, ninguém quer partir. Todos nós, começar de mim, a gente tem medo daquele dia. Que dia? Dia da morte, Mas só, irmãos, que quando a pessoa conhece o Evangelho, quando a pessoa abre o coração para o Evangelho, deixa Cristo habitar nela, ela já não fica mais apavorada. Ela já não fica mais, ansiosa, preocupada com o dia da morte. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus diz lá em João 5, 24, o que ele diz? Aquele que ouve estas minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Quem é que disse? Palavras do Senhor Jesus. Amém. Palavra do Senhor Jesus. Quem crê em Deus, quem ouve as palavras do Senhor Jesus e guarda no seu coração e pratica, já passou da morte para a vida. Então por que uma pessoa que já passou da morte para a vida vai ficar apavorado? Vai perder o sono? Vai ficar ansioso? Se vai morrer? Repito, ter medo somos carne. A gente tem medo. Na hora que a gente passa mal, na hora que a gente está sentindo alguma coisa, a gente fica com medo. Será que é agora que eu vou partir? A gente fica natural. Mas na mesma hora o Espírito Santo de Deus nos consola e nos diz o seguinte: olha, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, se você se rende a Cristo Jesus, não precisa ter medo. Porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que um salvo, ele parte dessa terra, ele vai para o paraíso, ele vai para a glória ao lado do Senhor Jesus. Amém. Não é assim que a palavra de Deus diz? Por isso que, pegando aqui o gancho do nosso irmão Lenilson, ele trouxe essa mensagem, é isso. Às vezes nós, assim como aquelas mulheres, se esquecem das palavras do Senhor Jesus. Se esquece. Ora, para que ficar apavorado? Para que ter medo do futuro? Para que ter medo da grande tribulação? Para que ter medo do sistema do anticristo? Para que ter medo? Se estamos em Cristo. E a palavra de Deus diz, irmãos, aqui, que ao nome de Jesus foi dado todo o poder e autoridade. Amém.
O Senhor Jesus, ele está acima de toda potestade, de todo principado, de todo poder. Está acima de tudo. Nada foge do controle do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz aqui também no texto que acabamos de ler, meditar, que aqueles que estão em Cristo já estão assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Por isso que a palavra nos adverte que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os espíritos da maldade, os espíritos do diabo nos lugares celestiais. Amém. Por isso que a vida de um crente tem que ser de oração, de meditação na palavra, porque não há ninguém aqui forte. Todos nós somos fracos. Talvez eu seja o mais fraco aqui de todos, talvez. Com certeza eu sou o mais fraco. Necessitamos do poder de Deus. Necessitamos da misericórdia do Senhor Jesus para continuarmos firmes. Firmes ao alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo Jesus. Prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. Se nós assim andarmos, prosseguindo para o alvo, nós não vamos se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, o mundo, as pessoas deste mundo, elas não se importam com Deus. Elas não se interessam em conhecer a Deus. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Não é? Mas as pessoas deste mundo, as pessoas que andam segundo o curso deste mundo, elas não se importam. Elas não querem ter conhecimento de Deus. Elas não querem. Porque elas desprezam. Elas menosprezam essa palavra rica, poderosa. Rica e poderosa. Desprezam. Então, como este mundo, como as pessoas deste mundo não se importam em ter conhecimento de Deus, o que o Senhor fez? As entregou a um sentimento perverso. A fazerem coisas que não convêm. Eu não preciso ficar aqui chovendo molhado, falar o que está acontecendo. Porque todos nós hoje temos acesso à internet. E não só na internet, mas com nossos próprios olhos nós estamos presenciando como que o mundo está, né? Como que o mundo está. Leis anticristos, né? Leis para legalizarem o aborto. Ou seja, para matar uma criança. Leis para liberar as drogas. Segundo eles, é para descriminalizar as drogas. Se o mundo já está do jeito que está, desse jeito, imagina quando essas leis foram aprovadas, né? Imagina como é que vai ficar. Então, nós, a Igreja do Senhor, temos que estar o máximo possível juntas. Junta. A igreja reunida junta. Buscando no Senhor força, misericórdia. Para quê? Para que quando chegar essa época... Porque às vezes, irmãos, as pessoas confundem os sinais da volta de Cristo. Tem gente que diz assim: ah, mas tudo isso já acontecia desde o tempo passado. Prostituição, violência, sabe? Tudo isso já acontecia desde o início do mundo. Mas só que eles esquecem um detalhe. Sim, é verdade, acontece. Mas só que eles esquecem um detalhe. Que a cada dia mais que se aproxima a volta de Jesus, estes sinais vão o quê? Se intensificando. Se intensificando. Por exemplo, se eu estiver errado aqui, né, os irmãos me corrijam. Mas uma vez eu vi que a partir do ano 2000 para cá, os grandes terremotos se intensificaram. Antigamente havia terremoto? Havia. Mas era longe um do outro. Demorava um para outro. Mas depois do ano 2000, passou a se intensificar. Hoje nós vivemos num mundo promíscuo. Num mundo de esculhambação. Hoje o amor já se esfriou. E foi isso que o Senhor Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por que o pecado tem se multiplicado? Porque essa geração, a humanidade, na sua grande maioria, este mundo, não se importam em conhecer a Deus. Não se importa em conhecer a Deus. Dê de presente uma Bíblia para uma pessoa do mundo, para ver o que ele vai fazer. Alguns, por educação, até vão receber. Mas vão chegar em casa e vão jogar lá, ó. Não estão nem aí. Eles desprezam o conhecimento, não querem. Agora fala de violência, fala de pornografia, fala de benefício do governo, ganhar dinheiro, sabe? Fala disso para ver. Se eles não correm léguas para buscar isso. Mas a palavra desprezam. A gente evangeliza pessoas: ah, não tenho tempo. Ah, não tenho tempo. A minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Mas tem tempo para o jogo, tem tempo para a bebida,
tem tempo forró, tem tempo a bagunça. Porque não quer viver, não quer ser ressuscitado com Cristo, não. Quer permanecer na morte. Porque uma coisa é fato, irmãos. Ou estamos na vida, que é Cristo, ou estamos na morte, que é o mundo. E quem é que governa o mundo? Claro, com a permissão de Deus, é claro, né? Com a permissão do Senhor. Quem é que governa o mundo? Quem é o espírito que, né, está nos filhos da desobediência? Quem é? O espírito de Satanás. Então nós devemos tomar muito cuidado para nós também ainda não viver em desobediência à palavra do Senhor. Amém. E aí, irmãos, por causa que as pessoas desprezam a palavra do Senhor, o que virá sobre elas? É o que está no versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora olha só. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Irmãos, para quem não sabe, né, o que é a ira de Deus, é terrível, não dá nem para imaginar como será a ira de Deus. A Bíblia diz que do céu, a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda impiedade e injustiça. Sobre os homens que detêm a verdade em justiça. Não pense que Deus está satisfeito com o que ele está vendo. Não está. Há muitos hoje em dia que pregam que Jesus é amor. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é santidade. Deus é fogo consumidor e Deus se ira. E a palavra de Deus nos diz que Deus reservou um dia para com justiça julgar este mundo. Virá a ira de Deus sobre essa face da terra. E quem é que está debaixo da ira de Deus? É o que nós vemos no versículo 2. Quem é que está? Os filhos da desobediência. São os que estão debaixo da ira de Deus. Em João 3,36, a palavra do Senhor diz assim: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Então, para qual tipo de pessoa a ira de Deus virá? Sobre os filhos da desobediência. Quem são esses? Os que resistem ao Espírito Santo. Os que desprezam a palavra de Deus. Os que não se importam em conhecer a palavra de Deus. Mas querem ser guiados pelos seus pensamentos e pela vontade da sua carne. O que é arrependimento, irmãos? Metanoia, né? O que é metanoia? Mudança de pensamento. Ou seja, agora que nós cremos em Jesus Cristo e nos arrependemos, nós não praticamos mais pecado, não é porque com medo do inferno, com medo da ira de Deus, não. Nós não praticamos mais pecado porque não queremos. Por isso que há um ditado que eu acho muito interessante que diz que o pecado na vida do crente é um acidente. Por quê? Porque um verdadeiro crente, aquele que ama o Senhor Jesus, ele vai pecar? Vai, claro que vai pecar. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Vai pecar. Só que ele não vai mais pecar deliberadamente, voluntariamente. Não, o pecado na vida dele será um acidente. Por quê? Porque ele não quer mais pecar, mas ele quer agradar ao Senhor Jesus. Amém. Aqui mesmo em Efésios, capítulo 4, verso 30, o que a palavra do Senhor diz? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual estáis selado para o dia da redenção. A palavra de Deus nos fala, irmão, não temos tempo aqui para mostrar na palavra, mas a palavra de Deus fala que quando a ira de Deus vier, há uma ordem do Senhor. Que ordem é essa? Não toquem naqueles que têm o selo do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. As pessoas que desprezam a palavra, elas vão ser seladas, marcadas pela marca da besta, como diz a palavra. Mas aqueles que amam o Senhor, eles são marcados pelo selo do Espírito Santo. Então, irmão, se nós permanecer firme com Cristo, nós estamos aguardando o dia da nossa redenção. Qual redenção? A redenção do nosso corpo. A Bíblia diz que aqueles que serão salvos receberão um corpo glorioso, um corpo transformado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu convido os amados, por favor, irmãos, para marcar aí Efésios 2, por favor, e um pouquinho à frente em Colossenses capítulo 3, versículo 1, por favor. Peço perdão aos amados que eu sou assim meio aperreadinho mesmo. Peço perdão aí, tá?
Mas é como sempre nós dizemos e vemos na palavra, né? Que nós diminua e que o Senhor cresça. Amém. Quem tem que ser exaltado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Para ter um melhor entendimento. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos. Com licença, uma pausazinha aqui. Esse mortos aqui, irmãos, não é mortos nos pecados, mas é mortos para quê? Para esse mundo. Mortos para esse mundo. Mortos para a vontade da nossa carne. Continuando. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí o que é isso? A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glórias a Deus, somente até aí. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui dá um detalhe. O que é viver em desobediência? É quando a pessoa vive em fornicação. O que é fornicação, irmãos? No grego é porneia, que é um termo abrangente. Significa relações sexuais ilícitas. Relações íntimas antes do casamento ou fora do casamento. É fornicação. Relacionamento íntimo, né? Relacionamento sexual com pessoa do mesmo sexo. Fornicação. Relacionamento íntimo de homem com animais. Fornicação. Pasmem, hoje em dia na Europa já se fazem casamento de pessoa com ave. Já tem pessoas casando com animais. Olha só como é que está o mundo. Por que isso está acontecendo? Porque Deus permite. Por que Deus permite isso? Porque eles não se importam em ter conhecimento de Deus. Por isso Deus os entregou a um pensamento perverso. A uma ação perversa. Então isso é fornicação, irmãos. Se nós continuarmos nessa prática e não nos arrependermos dos nossos pecados, e se partirmos, seremos filhos de quem? Da ira. Impureza. O que é impureza? Impureza é uma mente impura, que só pensa bobagem. Você já prestou atenção que tem pessoas que é impura, que é esculhambada? Os pensamentos são impuros, a boca é esculhambada, sabe? Da agachura está perto dela. Então mais ou menos desse tipo, irmãos. E aqui uma coisa interessante, né? Quem que conhece o nosso pensamento? Somente Deus. Você não sabe o que eu estou pensando, eu não sei o que os amados estão pensando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então se os nossos pensamentos ainda são impuros, Ele sabe. Então não vou aqui trazer em detalhes para não tomar muito tempo, né? Mas aqui a palavra de Deus dá uma lista. Só mais uma coisa aqui que a palavra cita, né? Que é o quê? A avareza. Que é também idolatria. Quando eu comecei a conhecer o Evangelho, eu pensava que idolatria era só adoração à imagem de escultura. Eu pensava que idolatria era essa. Mas só que eu descobri na palavra que não é só isso que é idolatria. Mas quando o que é avareza? Amor ao dinheiro. Amor aos bens materiais. Quando nós amamos os bens materiais, amamos o dinheiro, nós somos avarentos. Nós somos o quê? Filhos da desobediência. E o que está sobre nós? O amor de Deus? Ah, não, Deus é amor, né? Não é assim que estão dizendo? Deus é amor. Ah, eu estou no pecado, mas Deus é amor. Hoje existe uma doutrina chamada universalista. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Universalista, o que é isso? Que no final das contas, Deus é amor e Ele vai salvar todos. Deus é amor, vai salvar todos. Então você pode continuar no pecado, na fornicação, no adultério, sabe?
pode continuar nas suas práticas pecaminosas, porque Deus é amor. Ele vai salvar todos. Que mentira, né? Que mentira descabida, né? Porque no texto que já citei aqui, de João 3,36, está escrito: quem crer no Filho, quem é o Filho? Cristo Jesus. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Glória a Deus. Então que negócio é esse que no final das contas todo mundo vai ser salvo? Que mentira. Mentira do diabo, irmãos. Cuidado. Glórias a Deus, o Espírito Santo já usou o irmão Arlindo para alertar a igreja sobre isso. Sobre falsas doutrinas, sobre enganos. Cuidado. Porque a primeira coisa que o Senhor Jesus falou, quando os apóstolos perguntaram para os sinais da volta dele, ele disse a primeira coisa o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então cuidado com falsas doutrinas. Amém. E a palavra de Deus vai dizer que quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu acho muito interessante, é o verso 10, que diz assim: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Bom, irmãos, tem coisa que cada um tem o seu pensamento, né? Eu vou falar uma coisa para os amados, que é o meu pensamento, que eu acho. Eu creio, irmãos, muitos dizem que o homem ainda reflete a imagem e semelhança de Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus foi criar o ser humano, o homem, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Foi assim, né? Amém. Mas depois que o homem caiu no pecado, no meu entender, eu não creio que o homem reflete a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Os irmãos não acham que reflete? Imagina uma pessoa que vive no adultério, na fornicação, matando, roubando, enganando, mentindo, e etc. Ela reflete a imagem do Senhor, irmãos? Mas o que eu entendo aqui nesse texto? Que quando nós recebemos este amor de Cristo, quando nós recebemos o chamado do Senhor Jesus para o arrependimento, e Ele com seu poder nos transforma, então agora, pelo poder de Cristo Jesus, nós voltamos a refletir a imagem e semelhança do nosso Criador. Amém. Deus é bom? Quem tem dúvida que Deus é bom? Deus, ele não ama. O homem ama, Deus não. Porque Deus é amor. Glória a Deus. Deus, o Senhor Jesus, não tem a vida. Não. Ele é a vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivificante, em alma vivente. Mas o último homem, Cristo Jesus, foi feito em espírito vivificante. Glória a Deus. Adão, Cristo, ele é a vida. Ele não recebe a vida, ao contrário, ele dá a vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Gostaria de pedir para os amados irmãos voltar um pouquinho para a carta aos Romanos, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 7, por favor. Como os amados que já conhecem o nosso ministério, né? Nós temos um princípio aqui no nosso ministério. Ensinamos a Bíblia pela própria Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 7, por favor. Do 7 até o 11, por favor. Romanos, capítulo 5, do versículo 7 até o 11. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Glória a Deus. Ou seja, desde que o homem pecou, da queda do homem, né, o homem passou a ser inimigo de Deus. Todos nós, irmãos, se nós desprezar a Cristo Jesus, se nós desprezar o Senhor Jesus, nós somos inimigos de Deus. O que diz lá em Tiago 4,4? Aí, Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então veja que interessante, né? Não dá para misturar as coisas. Ou somos luz ou somos trevas. Ou somos luz ou trevas. Ou somos amigos de Deus e inimigos do mundo, ou somos amigos do mundo e inimigos de Deus. Os amados estão entendendo, irmãos? Amém. Quem despreza o Senhor Jesus e quem segue o mundo, o curso deste mundo, é amigo do mundo, o mundo vai gostar. Por exemplo, quando nós estamos na cachaçada, na bebida, no forró, no jogo, todo mundo gosta de conversar com a gente, não é assim? Todo mundo gosta. Mas quando nós se convertemos a Cristo Jesus, pela misericórdia dele, e o poder de Cristo nos transforma, as pessoas do mundo gostam da nossa presença? Não gostam mais. A nossa conversa já não é mais agradável. Só fala em religião, só fala em religião, só fala em religião, não é assim? Por quê, irmãos? Porque agora que nos convertemos, somos amigos de Deus, por Jesus Cristo. Mas somos inimigos do mundo. Agora, se a pessoa não quer ser amigo de Deus, despreza a Deus, quer ser amigo do mundo, quer agradar o mundo, então ela vai ser amiga do mundo. O mundo vai gostar dela. Porém, ela vai ser inimiga de quem? De Deus. Quantas das pessoas querem ser amigo do governador, do prefeito, né? Do presidente, né? De homem rico, né? Mas nós queremos ser amigo de quem? É do Criador. Louvado seja o Senhor. Porque o presidente, o governador, o prefeito, eles existem hoje. Mas amanhã pode não existir mais. Mas o nosso Criador, ele é o quê? É eterno. O que é que a palavra de Deus diz? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ele não muda. Por isso que ele diz na sua palavra, sede santos, porque santo é aquele que vos chamou. Amém. Louvado seja o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É o que diz a palavra. E a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, irmãos, logo muito mais agora, tendo sido justificados, ou seja, perdoados pelo sangue de Cristo, somos salvos por Ele. Ele quem? Cristo, da ira de Deus. Quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, antes de ele ir para a cruz, todos nós sabemos que ele orou, né? Lá no Getsemane, né? E ele disse assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja como eu quero, mas como tu queres. Que cálice é esse, irmãos? O cálice da ira de Deus. O Senhor Jesus tomou sobre si a ira, o castigo que estava sobre quem? Sobre nós. E ele recebeu sozinho. Por isso que o Senhor Jesus, quando estava na cruz, fazendo a expiação pelos nossos pecados, ele bradou e disse assim, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, o Pai virou as costas para o próprio Filho, por causa dos nossos pecados. Então a ira, o castigo que estava sobre nós, como é dito em Isaías, né, 53, o castigo, a ira que estava sobre nós, o Senhor Jesus levou sobre si. Então o que é que isso quer dizer agora? Agora, se nós crermos em Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, nós somos salvos por ele da ira de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Não tem um tempo aqui de mostrar Apocalipse, que fala detalhes do que é a ira de Deus. Não tem um tempo. Mas não se engane, irmãos. A ira de Deus será terrível. A Bíblia diz que o diabo, ele está odioso, cheio de ira, de cólera, porque ele sabe que resta pouco tempo. Mas só, irmãos, que o diabo não é nada. Se cremos em Jesus, só vai acontecer algo com nós se Deus permitir. Mas agora eu lhe pergunto, quem poderá escapar da ira de Deus, hein? Apocalipse capítulo 6, é dito lá no final, se eu não me engano, no verso 17, que quem poderá escapar da ira de Deus? Quem é que pode escapar? Quem é que vai poder escapar da ira de Deus? Aqueles que crê e confiam no sangue de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele nos salva da ira. Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, irmãos. Porque imagina, né? Quem merecia ser castigado? Não era o Senhor Jesus, ele é santo. Quem merece somos nós, merecia nós ser castigado. É nós. Nós somos maus. Mas ele tomou sobre si nosso castigo, os nossos pecados. E carregou na cruz. Então, amados irmãos, é como eu costumo sempre dizer, e nós na igreja a gente sempre diz, na Intra 1, né? Que a pessoa que não se constrange com o amor de Cristo,
ela não se constrange com mais nada. Às vezes as pessoas se constrangem, né? Quando vê uma pessoa sofrendo, né? Às vezes nós, quando a gente vê uma pessoa doente, sofrendo, a gente fica com tanta pena, né? Tão constrangido, não é? A gente fica. Mas por que nós nos constrangemos quando a gente sabe que Cristo padeceu por amor de nós? Né? Então, eu não creio que uma pessoa se padece se antes ela não se compadecer, se ela não ficar constrangida com o amor de Cristo. Quem não se constrange com o amor de Cristo, não se constrange com mais nada. Esse é pelo menos o meu entendimento, né, irmãos? Porque quem rejeita um amor desse, né? Quem rejeita um amor desse, é como, por exemplo, irmão, já estou terminando, tá? É como, por exemplo, né? Uma pessoa chega, imagina nós, vou aqui um exemplo aqui rapidamente, imagina nós, estamos com uma dívida de R$1 milhão, um exemplo, né? Estamos devendo R$1 milhão, um exemplo. Só aqui para pensar aqui. E nós não temos como pagar essa dívida. É impagável para nós. Impagável. E aí, aquele que nós estamos devendo, ele chega para nós e diz assim, ó, ou tu paga, ou tu morre. Ou tu paga, ou você e a tua família, todos vão morrer. E aí vem alguém e diz assim, não, eu pago a dívida no lugar dele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Mais ou menos, irmãos, né? Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Porque a minha carne, a minha limitação não dá para explicar, não é? Porque é tremendo, é sublime o que o Senhor Jesus fez por nós. Não tem nem como explicar, né? Foi isso. A nossa dívida com Deus é impagável. E o Senhor Jesus, pelo seu muito amor, ele pagou essa dívida no nosso lugar. Amém. Então é muito fácil entender agora, né? Quem está em Cristo não sofrerá juízo, não sofrerá condenação. Mas quem não está em Cristo será condenado. Amém. É o que diz João 3, né? A partir do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem quer crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. Então essa é a condenação. O que é a condenação? É não crer em Jesus. Quem é que nos condena é Jesus? Não, quem nos condena é o nosso pecado, que nos condena. Cristo veio salvar, não condenar. Mas quem nos condena é os nossos pecados. Vamos voltar, por favor, irmãos, para Efésios, por favor. Já estou encerrando, tá? Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 8. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao 8, por favor. Que é dito assim, do 4 ao 8, né? Perdão, irmão. Capítulo 2, tá? Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 8. Efésios capítulo 2, versículo 4 até o verso 8. Que diz assim, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o que é que nós entendemos aqui? Ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar lá no céu e dizer assim, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui no céu salvo, porque eu fiz boas obras na terra. Ninguém vai poder falar isso. A salvação é por meio de quem, irmã? Por quê? Pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? Favor imerecido. Olha que interessante. A Bíblia fala da graça de Deus e da bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Olha só. Isso é bondade de Deus. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que é que nós merecemos? A ira, a condenação, não é isso? O que é a graça de Deus? Deus, né, não nos trata conforme nós merecemos. Mas Deus nos trata segundo o seu amor, a sua graça. Glória a Deus. Então, irmãos, não se engane com doutrinas vãs e falsas. Ah, faça as boas obras. Uma certa vez eu passei diante de um templo, que estava escrito assim no templo: sem caridade não há salvação.
Meu Deus, que engano, né? E muitos estão sendo enganados com isso. Fazer caridade, fazer boas obras é nossa obrigação. Amém. Porque no versículo 10, a palavra de Deus vai dizer: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, olha que interessante. Deus não nos preparou para fazer boas obras. Não, mas para andar em boas obras. Glória a Deus. Qual a diferença? Porque fazer boas obras deve ser, na vida do crente, o quê? Um hábito. Um hábito. Sabe? Boas obras na vida do verdadeiro crente é um hábito. Amém. Ele anda em boas obras. Por que ele anda em boas obras? Porque ele foi salvo. Ele foi regenerado pelo poder do Senhor Jesus. Pelo seu Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus ou não? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, meus amados irmãos, para encerrar, vamos para o último texto, né, que se encontra em Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, por favor. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Meus amados, não caia no engano. Você que está ouvindo a palavra pela primeira vez, talvez, está começando a ouvir a palavra agora, não caia no engano do mundo. Isso é conversa de crente. Desde que os pais dormiram, que o mundo é assim. Essa conversa que Jesus vai voltar, isso é mentira, isso é balela. Não caia nesse engano, tá? Porque a palavra de Deus diz que o quê? Que nos últimos tempos viriam o quê? Escarnecedores. Não, tá bom. Escarnecedores. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no verso 30, que Deus ordena a todos os homens que se arrependam. Por quê? Porque Ele reservou um dia para com justiça julgar este mundo. E isso deu certeza a todos, através do homem, quem? Cristo, ressuscitando-o entre os mortos. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A ira é fato. A volta de Jesus é fato. É real. É real. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12, que diz assim a palavra do Senhor. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Glória a Deus. Portanto, irmãos, qual é a palavra do Senhor Jesus para a nossa vida hoje? Esse domingo, 27 de agosto, aqui em Itapipoca. Qual é a palavra do Senhor? Se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Amém. Não resista à graça de Deus. Não resista à graça de Deus. Pense comigo aqui. Eu estou terminando já, tá? Pense comigo. Alguém compra um presente maravilhoso para lhe dar. Aquilo que você estava precisando receber, mas não tinha condição de comprar. E alguém compra e diz assim, olha, tá aqui, fulano, eu trouxe para você. E você diz assim, não, não quero. Ah, mas você não estava precisando? Não quero, não quero, não quero. Só para você entender, é a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus, hoje, como todos os dias, ele nos convida ao arrependimento, a receber a sua graça. Glória a Deus. Ele nos convida à salvação da nossa alma, à vida eterna. Mas tem muitos que fazem desse jeito, ó, não quero, não interessa. Sabe? O que é que a palavra de Deus está dizendo? Portanto, irmãos, se ouvirdes a voz do Senhor Jesus, não endureçais o vosso coração. Mas já devemos fazer o quê? Exortar-vos uns aos outros todos os dias. Olha só, todos os dias.
durante o tempo que se chama amanhã. É assim que está escrito? Amanhã? Hoje. Glória a Deus. O amanhã pertence a quem? Salvação da nossa alma não é ontem e não é amanhã. Salvação da nossa alma é hoje. Ontem já passou. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei se amanhã vou estar vivo aqui ainda. Só quem sabe é Deus. Então, o que nos pertence? O hoje. Veja que a palavra hoje aqui está com H maiúsculo. Porque é o presente. Hoje. Hoje. Ninguém pode se salvar amanhã e nem ser salvo ontem. Mas a salvação é hoje. E após que a pessoa crê em Jesus é salva, o que tem que fazer? Permanecer nessa salvação. Permanecer nessa graça. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Então a palavra de Deus diz, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Os filhos da desobediência não entrarão no repouso do Senhor, mas serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas tem uma boa notícia, que é o Evangelho. Deus não nos condena. O Senhor Jesus não veio nos condenar. O Senhor Jesus não quer nos lançar no inferno. Não, Ele quer nos salvar. Porque Ele é amor. Mas Ele nos deu, irmão, a liberdade de escolha. A liberdade de escolha. A decisão está na mão de cada um de nós. A palavra foi pregada por cada um vaso de barro do Senhor Jesus aqui essa manhã. Seja na ministração da palavra, seja na oração, seja no louvor, foi ministrado. A decisão agora, a escolha, é de cada um de nós. Se vamos receber essa graça ou se vamos desprezar. O que é que o Senhor diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que porta? A porta do coração. Entrarei até a Ele, com Ele cearei e Ele comigo. Então, irmãos, aqui agradeço ao Espírito Santo de Deus pela sua infinita graça e misericórdia. E agradeço a cada um que der ouvido à palavra de Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Amém, irmão Lino? Amém. Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Depois da oração, vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Na glória de Deus. Feche seus olhos, por favor. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Peço perdão ao Senhor, Pai querido, porque eu não tenho boas palavras, não sei falar bem, Senhor. Mas não é o homem, por sua faculdade, por sua boa oratória, que vai convencer a humanidade de pecado, não, Senhor. Amém. Não adianta ter faculdade, ter teologia e não ter o Espírito Santo, não adianta. Porque quem convence, ó Pai, a cada um de nós de pecado é o Teu Santo Espírito. Então, Pai, a nossa oração essa manhã, Pai, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Amém. Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, nos lava, Senhor, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Lava os nossos pecados, Senhor Jesus, para que possamos ser cheios, ó Pai, da Tua graça, do Teu Santo Espírito, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Oh, Pai Santo, convence, Senhor. Oh, Pai Santo, abre o coração de cada um de nós, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, ó Pai, para que venhamos compreender, Pai, tão grande salvação, tão grande amor, Pai. Como podemos, ó Pai, como a humanidade é possível desprezar esse amor, Senhor? Somente estando cego, Pai, e morto nos seus pecados. Somente sendo guiado pelo espírito deste mundo que opera nos filhos da desobediência. Mas nós te damos graça, Senhor Jesus, porque nós também estávamos mortos, Senhor, em nossos pecados e delitos. Mas o Senhor, pelo seu infinito amor, nos resgatou, nos reconciliou com o Senhor mesmo. E nos deu, Senhor amado, essa alegria, a alegria da salvação. Porque Tu mesmo disseste, Senhor Jesus, do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que dará o homem em resgate de sua alma? Não há dinheiro neste mundo que possa pagar. Pode ser o homem mais rico do mundo, o mais milionário. Mesmo assim, ele não pode pagar. Porque o preço já foi pago. Glória a Deus. E só quem tem poder e santidade para pagar o nosso preço é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graça te damos, Senhor. Porque o Senhor nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado. Mas ao terceiro dia, como os ouvimos aqui hoje, Senhor, da Tua parte,
o Senhor ressuscitou, Amém. como havia dito, Amém. e voltou para a sua glória, à destra do Pai, Aleluia. de onde breve virá buscar aqueles, Senhor, que não são desobedientes ao teu evangelho. Amém. Aqueles, Pai, que não resistem à tua graça, o teu Espírito Santo, Aleluia. mas que se rendem, mas que se humilham, se quebrantam e entendem que nós somos miseráveis. Amém. As nossas justiças são imundas, como o trapo de imundícia. Glória a Glória a Deus. Necessitamos de Ti, Senhor Jesus. Amém. Nós suplicamos, ó Pai, o Teu perdão, Senhor. Glória a Deus. Converte aqui, Pai, pessoas essa manhã, Senhor. Aleluia. Transforma, Senhor amado. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que hoje aqui almas se rendirão a Ti, Senhor. Amém. Nós cremos, Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu santo nome, o Senhor está ali no meio deles. Glória a Deus. Nós cremos, Senhor amado, Aleluia. que não foi em vão, Senhor. Amém. Glória a Deus. Oh, Pai Santo, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Glória a Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Com a permissão do nosso amado Arlindo, vamos preparar a ceia do Senhor, em nome de Jesus, por favor. Enquanto a ceia é servida, vamos adorar o Senhor. Seu filho amado, pra perdoar, pra nos salvar. Na cruz morreu. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, Porque Ele vive. porque Ele vive. Posso crer. Posso crer no amanhã, Porque Ele vive. porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que as nossas vidas está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
toda a glória. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Santo Assim diz a palavra do Senhor, meus amados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Amém. Fazei isto em memória de mim. Amém. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Por favor, levante os elementos da ceia ao alto, por favor. Vamos consagrar a Deus. Nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos, ó Pai, os elementos da ceia do Senhor, Pai. Sabemos, ó Pai, que não é o suco de uva e nem um pedaço de pão que vai nos lavar dos nossos pecados. Glória a Não, Deus. Pai, mas apenas um símbolo, uma representação. Glória a Deus. Mas, Senhor, o que nos lava todos os nossos pecados é o Teu sangue santo, Senhor Amém. Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Amém. Porque a Tua palavra diz, Senhor amado, que se alguém ter comunhão com seus irmãos, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Aleluias. Então, Pai, nós te pedimos a Tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Por favor, em nome do Senhor Jesus, em temor e muito tremor, participe do pão e do cálice. Em nome do Senhor Jesus, em memória dele. Amém. Glória a Deus. Adoro o Senhor com alegria essa manhã. Exalta aquele que é digno de toda honra e toda glória. Louvado seja o Senhor. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Pra que você veio aqui essa manhã? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Pra que você veio aqui essa manhã? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
Pai, graça te damos, Senhor, por mais essa oportunidade. Graça te damos, ó Senhor Jesus, por estar aqui com nossos amados irmãos, Senhor. Glória a Deus. Irmão Arlindo, a irmã Silvana e toda a sua família. Glória a Deus. Pai, nós te rogamos, Pai, que a tua graça, as tuas misericórdias, a tua paz esteja sempre sobre o amado Arlindo e toda a sua família. Sobre esta cidade, sobre essa localidade, Senhor. Que eles continuem sendo uma bênção nas tuas mãos, Senhor, para a tua glória, Pai Glória a Santo. Deus. Pai amado, nós te apresentamos, Senhor, a nossa viagem de volta para Caraúno, Senhor. Ô, Senhor, nos ajuda, nos guarda, Pai. Nos livra de acidente, de todo e qualquer mal, Senhor. Te apresentamos também, Pai, o motorista, Senhor amado. Conduza ele, Senhor amado. Que ele esteja debaixo, Pai, do teu governo, em nome do Senhor Jesus. E que todos venham se arrepender, Pai. Inclusive ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Oramos no nome do Senhor Jesus, a quem pertence toda a glória, toda a honra, todo o poder, para todos sempre. E os que creem digam amém, amém. E a Deus toda a glória.